Pode aplaudir Jesus, querido. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Pode sentar. Uma alegria estarmos na casa do Senhor nessa manhã. Tempo precioso, né? Tivemos um tempo de adoração realmente maravilhoso. Eu quero encorajar você a continuar abrindo teu coração nessa manhã. Nós temos, durante esse mês, se você participou de todas as reuniões e até ontem também tivemos mais um momento aqui. Nós tivemos 5 momentos até agora, né, onde a palavra de Deus foi ministrada sobre família durante esse mês de junho. E eu quero terminar nessa última reunião do mês de junho falando sobre a bênção em minha casa. Agora, não apenas a bênção, mas a bênção permanente na minha casa. Eu quero daqui a pouco explicar para você a diferença daquilo que nós ministramos a semana passada, mas eu gostaria de ler com você um capítulo, é um dos capítulos maior da Bíblia, um dos capítulos principais sobre família. Quando se fala sobre família, você sempre, 2 capítulos em Salmos que você sempre vai lembrar, é o Salmo 127 e o Salmo 128. Eu gostaria de ler o Salmo 128 com você, que você me acompanhasse, depois nós vamos trazer alguns pontos ao teu coração nessa manhã. Salmo 128, versículo 1 ao versículo 6, né? Todo o salmo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Eu vou ler de novo esse versículo. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Fala comigo, todos os dias da minha vida. E depois termina o texto. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Pai, nós estamos na Tua presença. Nós queremos, nesse momento da palavra, pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que a palavra chegue muito mais do que na nossa mente, trazendo conhecimento. Que ela possa chegar, Pai, na nossa alma, nos nossos desejos, Pai, nas nossas emoções, nas nossas decisões e nos levar a um posicionamento em Ti conforme a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos ministrando sobre família. Por que nós falarmos tanto sobre família? Nós ministramos sobre família porque família é projeto de Deus. E nós precisamos, na verdade, honrar o que Deus honra e amar aquilo que Deus ama, né? Semana passada eu disse, já desde que Deus estabeleceu o seu povo, quando Deus chama Abraão, Ele diz, Abraão, eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar para que a partir de você, todas as famílias da terra, elas sejam abençoadas. Então ele está dizendo, olha, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis capítulo 12. Ou seja, como se Deus estivesse falando a Abraão, você sabe por que eu estou começando um projeto na tua vida, Abraão? Porque no meu coração eu tenho o desejo de abençoar não apenas pessoas, indivíduos, mas eu tenho o desejo, eu tenho o projeto, eu tenho no meu coração para abençoar as famílias da terra. Quem aqui veio de uma família, gente? Né? Alguém nasceu de proveta aqui ou não? Acho que ninguém, né? Então, se você veio de uma família, você é como parte da família, ou você é um pai, ou você é um filho, você é marido, você é esposa, mas todos nós, de alguma forma, nós fazemos parte, nós pertencemos a uma família. E eu quero, nessa última reunião, ministrar sobre a bênção permanente em nossa casa. Fala comigo, a bênção que permanece na minha casa. E eu fiz questão de colocar esse termo que permanece, porque há uma diferença, por exemplo, naquilo que nós ministramos a semana passada. Semana passada nós falamos sobre milagres, né? Um milagre na minha casa. E qual a diferença entre milagres e uma bênção que permanece? É que milagres são intervenções sobrenaturais de Deus para situações pontuais que nós temos,
né? Onde Deus age. Por exemplo, uma pessoa, ela há uma necessidade de cura, uma necessidade de provisão, uma necessidade que Deus intervenha em alguma área, né, de relacionamento, enfim, tantas coisas que nós podemos colocar como situações, problemas, situações que nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. E aí Deus age, Deus realiza milagres pontuais nas nossas vidas. E é óbvio que milagres também são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós falamos sobre bênção que permanece, nós estamos falando de algo duradouro. Algo que, sim, tem a ver com milagres de Deus nas nossas vidas, mas é um estado de espírito, é um estado interior que nós temos, em que mesmo que você não esteja vivenciando milagres pontuais, a bênção permanece na tua vida. Mesmo que você não tenha, por exemplo, uma resposta, talvez, por uma situação de trabalho, uma situação de enfermidade, ou que demore mais do que você esteja imaginando, a paz, ela permanece. A bênção tem a ver com aquele estado de espírito onde você está bem, onde a tua alma está bem, onde a paz dos relacionamentos, a paz, a alegria, a satisfação, que não se dissipa com o tempo, com as dificuldades, independente se você esteja experimentando ou não milagres pontuais na sua vida. Eu estava lembrando de uma passagem, já ministrei aqui, eu gostaria até que colocasse, nós temos 3 epístolas do livro de João, e a terceira epístola, terceiro João, tem só um capítulo, o menor capítulo da Bíblia, terceiro João, a terceira epístola de João, versículo 1 e versículo 2, olha o que diz aqui esse texto. Paulo está mandando uma carta para um amigo dele, para um discípulo dele, e ele diz assim, olha, ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade, amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Muitas vezes a nossa vida natural se resume a isso. Olha, se eu tiver saúde e se tudo estiver bem, por exemplo, nas minhas finanças, se eu estiver confortável, né, com algum bem material, enfim, com aquilo que materialmente as pessoas entendem que traz uma satisfação, está tudo ok. Mas Paulo não diz isso apenas. Ele diz, olha, o meu voto é para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, o que ele está dizendo? É importante que, se você quer ser alguém abençoado, que você entenda que bênção não tem a ver apenas com coisas materiais. Porque às vezes você não vai ter nem coisas materiais e você vai estar bem. Você conhece gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz no coração? Você conhece gente que tem todo o recurso material do mundo, mas vive uma vida de miséria? A gente pode dizer que essa pessoa, apesar de ter uma prosperidade natural, ela não tem uma prosperidade no sentido bíblico, porque a sua alma é uma alma doente, porque a sua vida é uma vida de miséria. E quando a gente fala de bênção que permanece, nós estamos falando desse estado, queridos. Eu creio que Deus quer fazer com que cada um de nós possa viver uma bênção permanente na sua casa. Que a gente saia desse lugar entendendo que o projeto de Deus é que, a despeito de milagres que possam vir no tempo ou fora do tempo que a gente imagina que seja um tempo razoável, mesmo assim a nossa alma, o nosso coração, os nossos relacionamentos familiares são saudáveis. Independente daquilo que você possa estar experimentando pontualmente, você experimenta uma paz na sua casa. Você experimenta, sabe, o agir de Deus no seu lar. Quantos querem viver essa bênção na sua casa, queridos? E é o que o texto diz. Você vê que esse texto todo ele fala sobre família. Mas no versículo 5, que você e eu repetimos, diz assim, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Quando, queridos? Todos os dias. Todos os dias da sua vida. Se você quer ler o livro ou o capítulo sobre bênção na Bíblia, você depois procura lá, leia, não vamos ler agora Deuteronômio capítulo 28, na verdade é um capítulo que fala de bênçãos e maldições. Mas do 1 ao 14 ele fala de bênção, no versículo 8 de Deuteronômio 28 diz assim, o Senhor determinará que a bênção esteja, Deuteronômio 28, versículo 8, que a bênção esteja, que ela permaneça, que ela não acabe nos celeiros e em tudo o que colocarem a mão.
E ele o abençoará, não apenas no céu, mas onde? O que quer dizer a terra? Nesse momento que você está aqui. Porque tem gente que quando visualiza a bênção, lá no céu você é abençoado. Não, lá, quando você for para lá, você não vai passar por necessidade, por situações. Obviamente você vai estar com Jesus. Mas deixa eu dizer para você, Deus quer te abençoar na terra, queridos. É nesse tempo que Deus quer te abençoar. É com essa família que você tem agora. Amém ou não, queridos? Então, bênção que permanece tem que haver exatamente com essa realidade. O problema nosso é que a gente muitas vezes está mais preocupado com milagres pontuais do que com bênção que permanece. E aí o que acontece? As pessoas até experimentam algumas provisões de Deus, mas isso não traz aquele estado na sua alma. Deixa eu dizer para você, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu estava lendo essa semana, existe um índice oficial, mas diz que quando você vai para os personagens bíblicos, de cada 10, 7 dos personagens bíblicos, eles até começaram bem, experimentaram o milagre de Deus, mas 7 de cada 10 não terminaram bem como eles começaram. Ou seja, os milagres que eles experimentaram nas suas vidas não foram suficientes para representar um estado de bênção permanente na sua casa. Podemos lembrar de alguns aqui, queridos. O primeiro casal da terra, quem foi? Adão e Eva. Quer maior milagre do que você ter um jardim todo à sua disposição, com tudo aquilo que você necessita? Uma vida perfeita. Como é que eles terminaram, Adão e Eva? Eita, casalzinho, né? É por causa deles que a gente hoje passa muita coisa que a gente passa. Entrou o pecado no mundo por causa desse casal. Desobedeceram a Deus, que receberam o milagre da criação só para eles, mas a bênção não permaneceu porque eles permitiram que o pecado entrasse no seu coração. Saul, primeiro rei de Israel, um homem que até começou bem humilde, escolhido por Deus. Deus concedeu milagres para ele, tantas vitórias contra os inimigos do povo de Israel. Mas o que aconteceu no decorrer da sua vida? Desobediência, ciúmes, que o levaram a perder o favor de Deus e cair em desgraça. Para você ter ideia, ele acabou se consultando com feiticeiros, pouco antes dele morrer tragicamente. Salomão, queridos, que é um homem, Salomão foi o homem que mais riquezas e mais sabedoria esteve sobre a terra. Inclusive, supõe-se que esse salmo que nós lemos é um salmo de Salomão, 127, 28. Alguns lugares você vai ver que foi Davi. Então há uma controvérsia, mas vamos dizer assim, a tendência é que tenha sido de Salomão. E esse homem que escreveu esses 2 salmos tão lindos, é um homem que começou muito bem, experimentou milagres. Ele se colocou diante de Deus no começo de uma forma: olha, Deus, eu não estou pedindo nada para mim, eu só quero que o Senhor me dê sabedoria para poder tocar esse povo. Deus ouviu a oração dele, deu sabedoria e riquezas. Ele começou muito bem. Olha quanto milagre que Deus fez. Mas ao longo da sua vida, acabou casando com 300 mulheres e 1000 concubinas e teve 1000 sogras, gente, olha só. E essa foi o grande motivo da sua queda, né? Oh, Jesus. Quem aqui lembra de aniversário de sogra, gente? Você lembra de aniversário de sogra? Tem que lembrar. Eu não lembro ainda, mas eu tenho que lembrar. Eu vou lembrar um dia, né? Imagina ter 1000, gente. Olha, que Jesus amado, né? Judas, gente. Judas foi um dos 12. Judas ficou 3 anos e meio vendo e experimentando os milagres de Jesus. Mas ele já sabe, Jesus não chamou ele para que ele fosse o traidor. Jesus sabia que ele ia ser o traidor, mas o chamado de Judas não era para que ele traísse. Porque senão a gente estaria predestinado aqui sempre a fazer uma coisa ruim, e não é assim que funciona a palavra. Foi uma decisão de Judas. Começou muito bem, mas a gente sabe como é que ele terminou a vida dele. Então, gente, nós precisamos entender que há uma demanda contra as nossas vidas sempre, para que a gente se conforme com milagres, mas que a gente não busque as bênçãos que permanecem. E é por isso que você vê tanto cristão que, apesar de tantas coisas que Deus já fez na vida dele,
ele não floresce, não prospera espiritualmente, não cresce nas coisas de Deus. A família, muitas vezes, é uma família que continua desestruturada. Fala comigo, bênção que permanece. Sabe, eu creio que Deus, fechando esse assunto nesse mês de junho, Deus quer determinar uma bênção sobre a tua casa. Deus quer determinar, sabe, uma ousadia no teu coração para você crer que Ele pode fazer muito mais do que Ele tem feito, que você pode alcançar muito mais do que você tem alcançado e que essa estabilidade espiritual você pode alcançar dentro do teu lar. Amém, queridos? Ah, pastor, mas a gente vive dias difíceis. Amados, dias difíceis acontecem desde que Adão desobedeceu a Deus. É diferente, hoje é lógico, hoje você tem tecnologias, tem tantas coisas, mas os dias difíceis sempre aconteceram, queridos. O inimigo sempre se levantou contra o povo de Deus, contra a igreja, contra a família, isso não é novidade. Então não é desculpa a gente dar a justificativa de que nós não conseguimos caminhar com Deus como Deus gostaria que a gente caminhasse, porque os inimigos se levantaram, eles sempre se levantaram, sempre vão se levantar, mas a palavra de Deus diz, o justo não será derrubado pelo inimigo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não pode deixar de ser abençoado porque o inimigo é poderoso, porque maior é aquele que está em nós. Quando você vai para o finalzinho do capítulo 127, que também faz parte desse contexto literário sobre família, o que diz ali? Capítulo 127, versículo 5, olha só o que diz. Fala sobre os filhos, que os filhos são herança do Senhor, mas no 127, versículo 5, a segunda parte diz o quê? Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Coloca a mão no teu coração e fala, eu não serei humilhado, eu não serei envergonhado quando os inimigos se levantarem contra a minha vida e contra a minha família. Então a pergunta, queridos, se nós temos essa promessa sobre as nossas vidas, como é que nós podemos desfrutar desse estado contínuo de bênção nas nossas casas? Qual o segredo de termos uma família, ou essa família que constantemente está sendo abençoada por Deus? Voltando para o Salmo 128, que ele fala, é um salmo maravilhoso sobre família, e esse é um dos 15 salmos que é chamado Salmo de peregrinação. Então, se você vê o Salmo 120 ao Salmo 124, eram chamados, alguns chamam salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, e eles eram cantados pelos peregrinos, quando eles iam das diversas partes de Israel para Jerusalém, para as festas. Então eles iam cantando, eles iam declarando esses salmos, né, com uma expressão, sabe, da experiência, da esperança, da alegria, da fé que eles tinham em Deus. E esse era um dos salmos que eles declaravam. E olha só o que diz aqui no versículo 2, aliás, no capítulo, no versículo 1 e versículo 4, desse Salmo 128. Olha o que o salmista diz, como é feliz aquele que teme ao Senhor. Quem anda em seus caminhos. Novamente no versículo 4, queridos, o que diz o texto? Assim será abençoado aquele ou homem que teme ao Senhor. Você percebeu que esse salmo, ele está falando, ele está usando o gênero de uma forma específica? Então eu diria, a gente pode aqui, não é o objetivo aqui, mas a gente pode dizer que esse salmo é um salmo assim que ele fala de todos, mas é um salmo voltado principalmente para o homem, para o sacerdote da casa. Então, homens, abram seus ouvidos, porque Deus quer falar com você nessa manhã, amém? Mas ele diz, bem-aventurado é aquele, é quem teme, é o homem que teme ao Senhor. Obviamente que a mulher também está inserida nisso. Mas há uma palavra direcionada, específica aqui para o sacerdote do seu lar. Todos nós desejamos ter uma família feliz e abençoada, mas qual a chave desse texto? A gente vê que a bênção aqui não é resultado de nós termos feito um voto quando nós casamos.
o pastor te abençoou, ou talvez o teu casamento foi feito em alguma outra instituição religiosa, ou não foi, mas enfim, alguém, ou um padre, um pastor, ou seja lá, alguém possa ter dado uma palavra de bênção para você, né, sobre o teu casamento, uma palavra para você. Agora, será que nós somos abençoados porque nós tivemos ali um momento, uma cerimônia no dia do nosso casamento? Isso é suficiente, queridos. As bênçãos não são resultado de termos tido esse momento, nem de participarmos de uma igreja, mas nós vemos nesse texto que o resultado, na verdade, o que traz a bênção é o temor a Deus, ou é o constante temor a Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 14, o texto bíblico diz: como é feliz, Provérbios 28, 14, como é feliz. Agora, você perceba que esse versículo ele é muito interessante, porque ele traz não apenas o temor, mas ele fala como é feliz o homem constante no temor a Deus. Veja bem, se você quer ter uma bênção que permanece, o temor tem que ser constante. Porque tem gente que teme por um tempo, que foi o caso de muitos homens de Deus. Então, a bênção que permanece tem que ser acompanhada de um temor que permanece. Desse estado constante, onde eu tenho esta responsabilidade com Deus de temê-lo. Ontem foi falado sobre isso, né? Um pouco, o pastor Daniel, a pastora Lu falaram aqui. E aliás, os estudos da célula desse mês são todos voltados para o temor a Deus. Então é importante que você participe, né, dos nossos grupos caseiros. Agora, o que é temor, querido? A palavra temor talvez seja uma das palavras ou o princípio, esse seja um princípio que mais você ouviu desse púlpito e vai continuar ouvindo. Porque é um princípio essencial para que possamos viver a vida cristã. Temor não mesmo que ele possa ser traduzido como um medo, né? Um medo, então a gente tem que ter medo de Deus. Não, na verdade não é um medo de Deus, mas é como se fosse um medo santo de quebrar os princípios de Deus. Na verdade, o temor, a palavra temor significa reverência, respeito, veneração, adoração a Deus. O temor a Deus é quando, na verdade, eu tenho uma postura com Deus de fazer tudo para agradar a Deus, para honrar a Deus. E é quando na minha postura eu procuro deixar de fazer tudo aquilo que possa ofender a Deus. Mas nós temos que deixar aquela mente religiosa do pode, não pode, porque parece que a gente vive sempre É muito chato você ter uma vida cristã cheia de regras, onde você só serve a Deus porque você tem que fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Isso é legalismo. Era o problema dos fariseus, mas daí porque tem muita gente que até procura ter uma vida assim, dessa rigidez, mas o coração está totalmente longe de Jesus. Lógico que nós temos sims e nãos na palavra de Deus, mas você não deve seguir nem o fazer, nem os sims e nem os nãos, apenas porque você tem que fazer, mas porque você ama a Deus. Temor a Deus é isso, é quando você assume uma posição em que você vai deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e vai fazer aquilo que agrada a Deus, mas você faz isso com prazer, você faz isso com disposição no teu coração. Você decide honrá-lo, você decide reverenciá-lo, porque você reconhece que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Então, amados, para nós convivermos com um Deus santo, nós devemos procurar agradar aquele que é santo, aquele que nos resgatou, queridos. Então, temor é isso. Eu achei interessante uma definição, né, que eu vi em algum lugar, diz que temor significa pensar antes. Como assim, pastor? É quando a gente pensa de maneira prática. Alguém com temor a Deus sempre pensa antes e considera as consequências das suas decisões e atitudes. Ou seja, se eu vou fazer determinada coisa, eu vou escolher isso, eu vou por esse caminho, por aquele outro caminho. O temor é quando você pensa antes. Isso vai agradar a Deus? Ou vai desagradar a Deus? Andar por esse caminho, andar por esse outro caminho, isso vai trazer felicidade, vai trazer satisfação ao coração de Deus. Quando a gente fala num contexto da família,
Porque a gente está trazendo aqui o temor a Deus no contexto da família. Então, é quando você, nas decisões que você vai ter que fazer, você sempre vai pensar, olha, isto vai promover a aliança ou vai comprometer a aliança que eu fiz com o meu cônjuge? Se eu ceder à ira, à falta de perdão, à desonra, ao desprezo, às brigas, se eu me envolver em adultério, em imoralidade sexual, quais as consequências que isso pode trazer para a minha vida e para a vida da minha família? Temor a Deus, queridos. O mesmo Salomão, que viveu tantas coisas, o último livro que Salomão escreveu foi o livro de Eclesiastes. Ele já sabia que ele tinha feito um monte de bobagem, né? Cheio de riqueza, cheio de mulher, mas o coração dele se afastou de Deus, e você vê que é um livro de lamento, né? Tudo é vaidade, né? Ele começa a falar várias vezes, tudo é vaidade, ou seja, olha, ter riqueza, ter isso, ter aquilo, tudo é vaidade. É um livro de sabedoria também. Mas o penúltimo versículo do último livro que Salomão escreveu, está lá em Eclesiastes 12, versículo 13. Ele diz assim, olha, Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, olha que versículo tremendo. Aqui está a conclusão. Eclesiastes 12, versículo 13. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial ao homem. Amados, se nós queremos ter uma família abençoada, tem que haver temor nos nossos corações. Qual que é o resultado do temor na minha casa, pastor? Voltando para Salmo 128, versículo 3. O texto diz, a sua mulher será como videira frutífera em casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Quando compara a mulher como uma videira, a videira fala do que é videira, queridos? A videira produz qual fruta? Maçã, né? Só estou testando você, aqui, daí também não, né? Videira produz uva, né? Agora, da videira sai a uva, né? A uva faz o vinho, e o vinho representa o que na Bíblia? Alegria. Então a figura aqui é de uma, sabe, quando fala da mulher como videira frutífera, a figura aqui é de alegria, de satisfação. E a mulher é aquela que alegra o lar. Amém, irmãs? Amém? Amém ou não? Amém. Então aquela que traz alegria, que traz este vinho, que traz, sabe, esse estado de satisfação no seu lar. Os filhos como brotos de oliveira. Interessante, né? Eu me lembro quando nós fomos para Israel, nós vimos lá obviamente que a oliveira fala da oliva, né? da azeitona. E quando fala de oliveira ela é uma árvore extremamente longeva. Nós fomos lá, você lembra, né? Lá em Israel, e tinha aquelas oliveiras que eram do tempo de Jesus. Elas vão ficando cada vez mais com um tronco maior, mas elas subsistem por milênios, né? Então, o que está dizendo aqui, sabe, sobre longevidade, né? Está dizendo aqui quando fala o rebento, né? Está falando aqui também sobre como é que eu posso colocar aquilo que vai ser longevo, que eles vão surgir, né? Então, sabe, olha só, quando há temor, o que nós temos dentro do nosso lar? Você tem homem, uma esposa, né, que representa alegria, satisfação, representa você ter um lar abençoado, cheio de vida, cheio de vigor. Você tem filhos que também estão, sabe, produzindo, estão frutificando, há longevidade na sua casa. Mas aqui diz também, né, que os filhos são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então você vê que aqui também tem o princípio da mesa. A pastora Cintia já fez vários grupos aqui com várias irmãs sobre a importância da mesa. Não existe uma família saudável sem mesa, sem o tempo de comunhão, sem a gente, como já foi falado hoje, né? Ontem foi, né, reforçado tanto isso, né? Sobre a gente abrir mão da tela para que a gente possa ter o olho no olho, a gente abrir mão das distrações que muitas vezes estão consumindo o nosso tempo, consumindo a nossa energia, e nos dedicarmos a esse tempo de família, esse tempo de comunhão. E aí no versículo 4 ele continua dizendo, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Promessas de Deus, queridos. Mas eu quero nessa manhã trazer algumas impressões que o Senhor colocou no meu coração. Tentar ser bastante rápido, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de trazer isso. Porque quando fala de temor,
Coloca para mim o versículo 1 de Salmo 128. É interessante que a gente muitas vezes pensa nesse temor, né? 128, versículo 1 de Salmo. A gente fala em temor, a gente pensa em reverência, em honra, e isso tudo faz parte do temor, em a gente ter essa posição de agradar a Deus, às vezes com uma expressão de adoração. Mas esse versículo ele diz: como é feliz quem teme o Senhor, mas também ele completa: quem anda nos seus caminhos. Então, amados, temer a Deus significa exatamente uma obediência aos mandamentos do Senhor. Significa nós sermos, assim, nós estarmos sintonizados, ou nós estarmos, assim, em obediência com aquilo que agrada o coração de Deus. É mais do que honra, mais do que reconhecimento, mais do que amor a Deus. O temor, ele se traduz em obediência. Ou seja, o temor só é válido para Deus quando, na verdade, nós estamos andando nos caminhos estabelecidos por Deus. Tem uma frase que eu já vi em algum lugar que diz assim: todo mundo quer revolução na sua casa, mas ninguém quer lavar louça, né? Então, assim, a gente muitas vezes quer revolução, a gente quer, poxa, minha vida vai ser abençoada, e você declara, você fala, você ora, né? Mas aí com coisas básicas, com princípios básicos da palavra, nós estamos falhando. Nós não estamos praticando a palavra. Você quer uma revolução, mas não arruma a tua cama. Fica de cara amarrada com a tua esposa, com o teu marido. Qualquer coisa é motivo de briga. Temos que ser práticos, queridos. Temor a Deus é obediência. Eu quero trazer, se der tempo, se não der tempo dos 3, pelo menos 2 pontos, mas quais são as coisas práticas que fazem com que o casamento permaneça em nossa casa? Eu quero traduzir temor, aquilo que o Senhor confirmou no meu coração, de uma forma bastante prática e pontos bastante, assim, simples, né, que a gente sempre tem falado aqui. Mas o primeiro aspecto, né, é que temer a Deus no lar significa termos uma dependência contínua de Deus nas nossas vidas. Agora, o que é dependência de Deus? Eu coloquei uma definição, gostaria que você lesse aqui comigo. Dependência de Deus não é sinônimo de passividade ou de falta de esforço, mas é uma postura de humildade e confiança, onde admitimos que por nós mesmos nós não temos a capacidade de resolver todos os problemas ou tomarmos as melhores decisões. Isso é depender de Deus. Ou seja, depender de Deus é muito mais do que a gente bater o ponto na igreja, queridos. Ou dizer para todo mundo que a gente é cristão, que a gente faz parte de uma instituição religiosa. É uma postura de fé, de confiança, de uma entrega total a Deus, onde nós reconhecemos que toda sabedoria, toda força vem de Deus. Temer a Deus é quando você institui o seu lar com base em quem Deus é e naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Jesus, em João capítulo 15, quando ele traz a parábola da videira, no versículo 5, eu quero até encorajar você a fazer um cartaz disso aí, e se você puder colocar na tua casa, a última parte desse versículo, João 15, versículo 5, o que diz lá? Todo o versículo diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Mas a última parte diz o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Uma dica para você, uma sugestão. Pega uma folha, escreve lá: sem Deus, essa família não é nada. Sem Deus, essa casa não é nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada, querido. Temer a Deus é quando a gente tem esse reconhecimento. Nós sempre falamos, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Um versículo que é muito lido nos casamentos, Eclesiastes 4:12. Olha o que diz Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho, Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido. Olha só a relação, olha só a sequência. Mas 2 conseguem defender-se. Então o que diz? Olha, 1 é muito ruim, 2 já melhorou um pouco. Mas como é que é a sequência do versículo? Um cordão de 3 dobras.
não se arrebenta com? O pessoal que já faz anemia aí, já participou de... Quem que é a terceira dobra, queridos? Jesus. Você pode... Uma é muito ruim, né, gente? Né? Agora, a 2, você até vai conseguir se defender. Mas você quer ter vitória, você tem que ter a terceira dobra. Você quer caminhar sabendo o que fazer, quais decisões tomar, o que você deve trazer como escolhas para a tua casa, tem que ter a terceira dobra na tua vida. O segundo aspecto sobre o temor a Deus. Como podemos ter uma vida abençoada e uma bênção que permanece? O segundo aspecto é que temer a Deus no lar é permitir que Deus cure o nosso passado. Amados, via de regra, todos nós, ou a maioria de nós, fomos atraídos a Deus por causa de uma necessidade. Quem aqui, por exemplo, foi atraído talvez porque alguém falou que você podia ter um milagre financeiro, um milagre no casamento, um milagre de uma cura física? Alguém aqui teve uma... Assim, foi para Jesus por causa disso? Né? Você já testemunhou, né, no casamento? Todos nós, ou a maioria de nós, quando vamos para Jesus, nós vamos por alguma necessidade. Normal, é o que acontece com a maior parte das pessoas. Aliás, no ministério de Jesus, esse também era o ponto de partida. As pessoas eram inicialmente atraídas para Jesus porque elas tinham uma necessidade. Mas a questão é que Jesus pode atrair, muitas vezes para tocar numa necessidade, mas ele atrai para que a partir desse momento onde ele alcança os nossos corações, ele possa trazer restauração nas nossas vidas. E a palavra de Deus fala que quando nós somos atraídos, algo tem que acontecer nos nossos corações. Um dos versículos mais conhecidos sobre a salvação está em 2 Coríntios 5,17. E você conhece, eu deveria conhecer de cor este versículo que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram as coisas novas. Eu vou repetir isso: se você está em Cristo, querido, e você ainda tem coisas do passado que ainda estão muito vivas no teu coração, você precisa colocar o teu coração diante do Senhor, porque depender de Deus é permitir que Ele trate aquelas coisas do passado, aquelas coisas que de alguma forma Deus se levantam no seu coração. O que eu quero dizer para você é que com esse versículo tem uma outra passagem que diz assim, Isaías 43:18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eis que estou fazendo uma coisa nova na terra. Amados, o que eu quero dizer é que não há como Deus fazer surgir uma coisa nova se ainda nós temos muito vivo dentro de nós coisas velhas. Não há como você ter uma bênção permanente no teu coração, na tua vida pessoal e até na tua família, se ainda tem tranqueiras, tem coisas do passado que você não permitiu que Deus trate, que Deus trabalhe na tua vida. Hábitos, prisões emocionais. O pastor Daniel falou sobre o mistério da reconciliação, e ele citou José aqui. E uma passagem que para mim é uma das mais fortes na Bíblia sobre essa questão de você tratar o passado para que você possa viver o presente e o futuro, é quando José, ele tem os 2 filhos. Gênesis 41:51. E diz assim, você conhece a história de José, um homem que foi traído, que foi, zombado, que sofreu tanta humilhação, e tudo começou com seus próprios irmãos. Então imagina a mágoa que poderia ser levantada no coração dele. Mas o texto bíblico diz assim: ao primeiro filho José deu nome Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Mas no versículo 52, ele vai para o segundo filho, e olha só o que ele diz: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Muita gente quer Efraim, sem primeiro ter Manassés. Muita gente quer prosperar na terra que você está, mas não permitiu
que Manassés nasça na sua vida. Amados, Deus quer trabalhar para que todo o passado, tudo aquilo que de alguma forma ainda está vivo no teu coração, ele seja tratado, porque senão a tua família, ela vai padecer. A gente sempre vai ficar lembrando, sempre há aquele revisitar as situações que aconteceram. O apóstolo Paulo, você conhece o que ele diz em Filipenses 3, que ele diz, olha, Deus fez uma obra no teu coração, mas ele diz, olha, Filipenses 3,13, uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo. Olha, eu prossigo porque primeiro eu esqueço. Eu avanço porque primeiro eu esqueço. Precisamos deixar Deus trabalhar no nosso coração. Pastor, como é que Deus vai trabalhar no meu coração? Coisas do passado. E a palavra, para que isso possa acontecer, é o perdão. Eu coloquei aqui alguns pontos que eu quero rapidamente passar para você sobre perdão, porque não há como Deus tratar o passado ou curar o passado sem que o perdão seja uma realidade nas nossas vidas. Pode colocar para mim, eu coloquei aqui algumas coisas sobre o perdão, porque veja bem, queridos, eu sei que situações do passado, elas trazem marcas às nossas vidas. Algumas marcas são mais fortes do que a outras, sim ou não? Por exemplo, algumas feridas, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? O pessoal que está aqui já me conhece, então, por exemplo, tem marcas que aconteceram, eu me lembro, né, quando eu era garoto, espingardinha de pressão, tem isso ainda. Eu abri uma espingardinha de pressão, coloquei o dedo ali, sem querer, eu apertei o gatilho e fiz assim, ó, aquela parte da frente da espingardinha. Na hora que, e meu dedo estava ali, bateu aqui no meu dedo, ó, não tem criança aqui na sala, né? Mas eu me lembro que eu acabei ficando com essa parte aqui do dedo pendurada, depois tive que costurar, tive que ir no hospital, mas o dedo está aqui. Agora, eu tive um outro acidente que eu tive quando eu tinha 5 anos, que eu acabei perdendo uma das minhas vistas. Um acidente que eu tive lá na minha casa com os meus irmãos, e eu acabei tendo essa perda. O que eu quero dizer com você com isso? Que algumas feridas fica a sua marca, outras feridas representam perdas. Mas e daí? Porque tem gente que por causa de marcas, ou marcas e perdas, elas deixam de caminhar com Deus. Elas acham que Deus as abandonou e que não há mais solução ou restauração para a vida delas. E aí que tem que entrar o perdão nas nossas vidas, queridos. Tanto Paulo teve que se perdoar para que ele pudesse avançar, quanto José teve que perdoar os seus irmãos para que ele também pudesse avançar. Quando a gente fala de perdão, o que a gente está dizendo? O que significa perdão? Vou colocar rapidamente para você aqui. A primeira coisa é que perdão é uma decisão e não um sentimento. Quem te falou que se para perdoar você tem que sentir? Aliás, quando alguém te ofende, o que você sente na verdade? Vontade de perdoar ou vontade de se vingar? Então, quem falou para você que perdoar é sentimento? Perdoar não é sentimento, queridos. Perdoar é obediência. Você perdoa porque você precisa, porque é uma decisão que Deus espera de você. Porque quando você não perdoa, o que acontece com você? Tem gente que adoece por falta de perdão, que fica doente. O espírito triste, como é que é? Tem um versículo que diz assim: um coração alegre, a formoseia, mas o espírito triste o quê? Enfraquece os ossos. Tem gente que está cheio de doença, não é porque, é por falta de perdão. E o problema às vezes não é só com ele, mas às vezes acaba afetando outras pessoas. Porque Hebreus 12 diz o quê? Que ninguém se exclua da graça de Deus, em Hebreus 12, 15, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause o quê? Perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, a falta de perdão cria raiz de amargura, que não é um problema apenas para você, mas é um problema para aquelas pessoas que estão ao teu redor. Uma segunda área sobre o perdão é que o perdão, ele deve ser oferecido, e essa aqui dói, né, gente? O perdão deve ser oferecido mesmo quando o ofensor continua sem arrependimento. O perdão não é por causa do outro, é por causa de você.
Tem uma frase, né, eu dei uma melhorada, né, mas diz assim, olha, perdoar é libertar o outro para depois descobrir que o prisioneiro era você. Quem estava em prisão era você. A gente não perdoa porque o outro vai, ou não pede perdão porque o outro vai nos perdoar, ou perdoa porque o outro vai se arrepender, mas a gente perdoa porque é um princípio, queridos. É um princípio de Deus. Nós estamos falando sabe, atitudes que nos levam a ter o quê? A bênção nas nossas casas. Uma terceira coisa é que o perdão deve ser na mesma dimensão que nós somos perdoados por Deus. Deixa eu perguntar para você, qual que era o tamanho do nosso pecado? Porque às vezes a gente coloca padrão para Deus. Você lembra quando Pedro perguntou para Jesus sobre perdão? Qual que foi a pergunta de Pedro? Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Só que ele colocou um número. Quem colocou o número, começou o número, não foi Jesus, foi Pedro. O que Pedro falou? Até quantas vezes? Sabe que Pedro falou? Olha, Jesus, olha, eu até 7 vezes, que já é muito. Já é muito, eu perdoo. Mas na oitava, qual que foi a resposta de Jesus, gente? 70 vezes em um? Agora, será que Jesus está falando de números aqui? 490 vezes? Não está falando de números, está falando do quê? Olha, você vai ter que perdoar sempre. Independente do que o outro fez, do tamanho da ofensa que você sofreu. Então veja bem, mas como assim, pastor? A palavra de Deus fala que se nós não perdoarmos como nós somos perdoados por Jesus, nós também não seremos perdoados. Agora, como é que Jesus nos perdoa? Gente, o que você imagina que foi aquela gota de sangue que saiu de Jesus no Getsemane? Ele estava lá com todo o teu pecado, o meu pecado, sobre a vida dele. Olha o tamanho da nossa ofensa, e nós somos perdoados. E você não pode perdoar quem te ofendeu? Nós estamos falando do contexto da nossa casa. Quarto ponto sobre perdão: perdoar é rasgar o nosso registro de ofensas. Quem tem um caderninho aí sobre, né? A gente muitas vezes tem um caderninho, não é verdade? Você perdoa, mas está tudo anotadinho lá, né? Você lembra do filho mais velho do filho pródigo? Do irmão mais velho do filho pródigo? Quando o irmão foi recebido, depois que ele voltou de ter saído para a vida, e o pai perdoou, o que o irmão falou para o pai? Quantas vezes eu trabalhei para você e você não me deu? Ele estava com o livrinho dele, olha. Quantas vezes eu fiz um monte de coisa e você não fez nada? E você não me deu isso, não me deu aquilo? É rancor ou não é isso aí acumulado, gente? É livrinho é registro ou não é? Registro. Você tem um livrinho de registro na tua casa? Você tem um livrinho de registro onde você vai lá e você muitas vezes, olha, se você fizer aqui, marido ou esposa, está aqui, ó. Aquele dia, 7 de dezembro, né, às 10 horas de 1985, né, 40 anos atrás, você está lembrando até hoje. Quem quer rasgar a listinha hoje, querido? Você quer ter bênção? Você tem que rasgar a listinha. Você quer ter a bênção de Deus na tua casa? Você quer ver Deus tratar o passado? Essa lista tem que ser queimada em nome de Jesus. E a outra coisa sobre perdão, eu vou deixar outro ponto para outra ministração, mas eu termino aqui. Um coração perdoador, ele faz de nós agentes de bênção nas nossas casas. Eu vou repetir. O perdão não apenas limpa uma situação, mas ele faz de nós agentes para algo novo de Deus na nossa casa. Eu quero apenas citar aqui o exemplo de José, um versículo, nós vamos terminar com isso. Gênesis 45, versículo 5. Você conhece a história de José, se você ouviu a ministração, e sabe como os irmãos maltrataram, e depois de tantos anos, José, ele foi promovido, depois de ser passado, ser injustiçado, ser preso, ele foi promovido a ser o segundo homem no Egito.
E até que o dia que vem a fome na terra e os seus irmãos vão ao Egito, porque a fome estava como sobre toda a terra, e José era o governador do Egito. E quando os irmãos chegam e José se dá a conhecer para os irmãos, imagina os irmãos, ficaram, agora ele vai nos matar. E a atitude de José, queridos, por isso que José é uma figura também de Jesus. Gênesis 45, versículo 5. José fala isso para os seus irmãos: olha, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus... Olha só, querido, olha só, presta atenção nisso. Havia uma ofensa grande contra José. José, além de perdoar os seus irmãos, o que José está dizendo? Olha, o que vocês fizeram, gente, peraí, para. Além de não ter ofensa, vocês foram tipo que usados por Deus para que hoje eu estivesse aqui, para que eu pudesse abençoar vocês. E aí ele continua aqui: foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, versículo 8: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Sabe, queridos? E ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio. Lógico que foram os irmãos no sentido assim natural, mas mesmo até na ofensa, mesmo até, sabe, em tudo aquilo que ele sofreu, ele viu, olha, mesmo nisso, Deus estava agindo em meu favor. E agora, nesse momento que eu estou nessa condição que eu estou, eu não apenas perdoo vocês, mas eu quero ser um agente para que vocês também possam receber a bênção de Deus na vida de vocês. O perdão tem esse poder, querido. Olha, eu tinha anotado tanta coisa e não dá tempo, não tenho nem como entrar no último ponto, mas eu quero encorajar você nessa manhã, nessa última ministração de família. Sair daqui crendo que a tua casa pode viver essa bênção permanente, que você pode de fato vivenciar isso a cada dia, no teu relacionamento com teu cônjuge, com os teus filhos, com teus pais, com os teus parentes. Muito mais do que milagres pontuais, Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para nós.